canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Martins e eu sou dona da perfumaria Magazine Beauty. Sou consultora de beleza multimarcas, youtuber e influenciadora digital. Além de agora, recentemente também sou professora de um curso online. Meu amor, aqui é 1001 utilidades. Sejam muito bem-vindos àqueles que estão chegando agora no canal. Tá chegando bastante gente nova, que me deixa muito feliz. Então chega aí deixando seu like, que ajuda a gente a crescer mais o canal. Clica aí embaixo no botãozinho vermelho também, se inscreve e me segue lá no Instagram. Tenho 2 Instagrams, vou deixar aqui pra vocês. Me sigam por lá também. E é o seguinte, já tem dias que eu não venho gravar aqui na loja. Na verdade, desde que a loja foi remobiliada, tá toda linda, eu não voltei aqui pra fazer vídeos na loja. E hoje eu resolvi vir pra gente bater um papo, Como que andam as coisas por aqui, como que tá a loja pós-quarentena, como que eu vou me organizar aí pro Dia dos Namorados. Então, hoje é o assunto do vídeo. E primeiro, vamos por partes, Primeira coisa, como estão as vendas pós-quarentena? A gente sabe que em alguns lugares, alguns locais já liberaram o funcionamento, mas, com o uso de máscara, tá ali, o álcoolzinho em gel, que eu deixo ali na beiradinha do balcão. Então, tem um papel lá na porta, proibido a entrada sem uso de máscaras. O álcool em gel já fica logo na beiradinha e eu coloco a minha máscara assim que o cliente entra. Na verdade, eu fico com ela o tempo inteiro, mas eu fico assim, com o nariz de fora, porque senão eu enjoo, que eu não suporto. Aí, quando o cliente entra, eu levanto. Agora, como eu tô gravando, eu tirei a minha máscara. Então, assim, é claro que a gente sabe que tem uns cuidados que a gente deve tomar, e eu estou tomando aqui na loja, porém, não é só isso. O pessoal ainda está em ritmo de Covid-19, a pandemia não acabou, Aqui na minha cidade algumas coisas voltaram a funcionar, outras não, a área da educação toda parada, servidores sem receber. Então a economia, ela tá indo a passos lentos, não tá tipo tudo uhul, normal, mil maravilhas. Eu particularmente, eu não posso reclamar. Eu tenho anunciado meu espaço digital, eu tenho vendido bem pelo espaço digital, como eu nunca havia vendido antes. Então, nesse momento, que é um momento que tem tudo para dar errado, eu tirei forças, não sei da onde, para fazer dar certo lá no espaço digital e eu consegui, As minhas vendas melhoraram, a minha clientela melhorou, então tá salvando. Aqui na loja também, não é aquela coisa que tá uhul, mas eu também não posso reclamar. Não tô conseguindo faturar 10 mil por mês, não tô conseguindo bater o meu faturamento normal, mas eu estou conseguindo faturar o suficiente para tirar o meu salário ok, tirei o meu salário normal, não tirei nenhum centavo a menos, paguei todas as contas da loja, então tá tudo bem, gente? Não tem como a gente reclamar, o que vier nesse momento é lucro. A gente tem que ir pra peleja, não adianta cruzar os braços e falar, tá difícil, eu vou entregar os pontos. Não façam isso. Mas um leão por dia, a gente vai vencendo. Segundo ponto, Dia dos Namorados já tá aí praticamente batendo na porta. Eu não investi nada pro Dia das Mães. Vocês sabem que já tem um tempo aqui no canal que não tem abertura de caixa. Por quê? A loja entrou de quarentena, ficou fechada. Eu foquei em vender meu estoque e vender online no meu espaço digital, como eu disse agora. Quando a loja voltou a funcionar, foi uma segunda-feira, o Dia das Mães era domingo, então nem dava tempo de eu fazer pedido. A loja voltou a funcionar na semana do Dia das Mães e eu envolvida com a gravidez, morrendo de passar mal, fazendo exame, ultrassom, aquela confusão toda. Então eu meio que vivi mais o Dia das Mães como mãe do que como empreendedora. Eu não investi em nada, mas eu montei kits, eu compartilhei com vocês aqui no canal, eu vendi todos os meus kits, graças a Deus, todos, gente. Então foi um Dia das Mães muito bom, não tenho nada o que reclamar. Só que agora, para o Dia dos Namorados, eu já quero investir, que entra então nesse segundo assunto. Investir ou não investir para o Dia dos Namorados? Na minha opinião, Dia dos Namorados não sai tanto kit baratinho igual o Dia das Mães. Muito kitzinho de 20, 25, 30, 35. Namorado, ele tem vergonha de chegar pra namorada com um kit de 20 reais, 25 reais.
Os namorados, eles procuram mais kits assim, com perfume, kits mais vistosos. Então eu pretendo investir nesses kits. Eu vou fazer um pedido amanhã, vou compartilhar com vocês, vou fazer um vídeo de pedido elaborado para vocês verem o que eu vou pedir. Então eu pretendo fazer um pedido sim, não vou fazer pedido gigante de jeito nenhum. Vou fazer um pedido equilibrado, pé no chão, não quero que sobre muita mercadoria. Mas eu vou fazer esse pedido, eu acho que vale a pena fazer esse pedido para o Dia dos Namorados, que é uma data em si onde as pessoas acabam gastando mais. Então, até aí tudo esclarecido. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês. Muitas de vocês estavam deixando mensagem pra mim falando assim: Bárbara, você falou que iria buscar mercadoria nova pra loja antes da reforma, que você iria estar mudando. Gente, a gente planeja uma coisa, a vida planeja outra. Eu não adiei, eu não cancelei esse projeto, mas eu precisei adiar. Como que eu vou grávida pra São Paulo, sabe? Em meio a esse surto lá em São Paulo, são muitos casos. Se eu não me engano, o comércio lá nem tá normal ainda. Não tem como eu ir pra lá. Então eu vou ir me virando como eu posso, né? Eu pretendo fazer um pedido de Eudora essa semana. Vou pegando mercadoria, vou normalizando. Meu estoque, assim, tá ok, tá vendo? As prateleiras não estão lotadas, mas tá ok, dá pra me virar. Aqui embaixo eu ainda tenho bastante estoque de produto repetido do que tá em cima. Então não tá aquela coisa tipo, nossa, a loja tá lotada. Não tá lotada, mas tá uma coisa ok. Dá pra segurar, dá pra ir me virando. Não vou me desesperar, me descabelar, porque não deu certo. Queria muito que tivesse dado, mas não deu agora, gente. A vida é assim. A gente tem que prevalecer o bom humor, a gratidão, sabe? A confiança e a fé em Deus, que Deus faz tudo na hora certinha. Não deu certo agora, depois vai dar no horário certo, no momento certo. Deus vai falar: Bárbara, pode ir, e eu vou, sabe? Mas por enquanto, a Magazine Beauty segue por aqui dessa forma que vocês estão vendo. Inclusive, eu acho que esse ângulo de gravação, que eu não costumava gravar por aqui, eu gravava na mesa, mas agora eu tenho um balcão que é alto. Inclusive, estou aqui, ó, escorada no balcão. Eu acho que eu vou estar gravando mais nesse ângulo aqui. Então comentem aí se tá bacana, se a claridade, se a luminosidade tá bacana, que eu acredito que vai ser o novo cenário aqui dos vídeos. Mas enfim, gente, é isso. Eu queria vir bater um papo com vocês, atualizar vocês. Tá tudo bem, né? Não tá do jeito, 100% do jeito que eu queria que estivesse bem melhor, mas eu não posso reclamar. Eu sei que tem gente que não tá conseguindo vender, muita gente que tem loja em casa, então é mais complicado ainda. Só eu quero falar uma coisa pra vocês antes de encerrar esse vídeo. Confiem, não adianta você se desesperar. Trabalhe duro, se organize. Tem dia que a gente amanhece esmurecida, tem dia que a gente amanhece assim, sem querer sair da cama. Tem pra mim também, sou humana, carne e osso igual a vocês. Mas não desistam. Se hoje não foi bom, pensem e confiem, amanhã vai ser melhor. Amanhece o seu dia todos os dias e conversa com Deus. Senhor, passa na frente, manda cliente. Senhor, eu preciso vender, eu preciso trabalhar, porque Deus, ele provê. E se a gente tiver fé, não só fé, mas disposição para trabalhar duro, gente, vai dar tudo certo, tá? Então, eu queria vir atualizar vocês. Uma coisinha também que eu tava esquecendo a respeito da funcionária, que minha amiga Daiane, depois que eu retornei da quarentena, ficou muito inviável ela estar aqui, uma vez que o movimento caiu, o faturamento da loja não está normalizado e o Michael tá sem trabalhar, tá parado na quarentena. Então o Michael tá me ajudando aqui nesse momento e eu liberei ela, né? Mas assim que normalizarem as coisas, Michael voltar pro trabalho, a loja voltar ao fluxo normal, eu vou chamar ela novamente, vai dar tudo certo. Eu tô muito confiante, muito tranquila que Deus tem o melhor pra mim e pra cada um de vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e eu tento voltar amanhã para mais um vídeo com vocês aqui no canal. Um beijo grande, fiquem com Deus e tchau, tchau. Agora, deixa eu ir trabalhar, né? Porque dinheiro não cai do céu. Fui!